Olá, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida neste dia tão maravilhoso chamado hoje. Hoje nós estamos no segundo dia da série Curando Emoções Danificadas. E hoje eu quero falar sobre a vitória, sobre a culpa. Quem nunca se sentiu culpado? Quem nunca carregou sobre si, sobre seus ombros, a culpa de algo que fez ou até mesmo não fez e se sente culpado? Nós vemos a dificuldade que temos em até mesmo perdoar a nós mesmos. Mas a palavra do Senhor nos ensina diferente. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor não quer que nós carreguemos um fardo de culpa em nossos ombros, porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores. Ele já levou sobre si todas as nossas iniquidades. E hoje eu quero ler o texto de João 8, no versículo 11, que fala sobre a mulher pecadora, que todos queriam condená-la, apedrejá-la. Então, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Todo mundo já experimentou um sentimento de culpa, mas às vezes eles podem nem mesmo identificar uma razão específica para se sentir digno de culpa. Uma vaga sensação de condenação pode te roubar a alegria, a segurança, a confiança, mas não é assim que Deus projetou a culpa operar. A história de Jesus e a mulher adúltera é um exemplo de verdadeira culpa. Ela estava em pé diante dos escribas e fariseus, sem desculpa. Todo mundo sabia que ela tinha quebrado a lei de Moisés e da morte merecida que ela receberia por ter quebrado aquela lei. Mas quando Jesus desafiou aqueles sem pecado, atire a primeira pedra. Todos os seus acusadores se afastaram. Ele disse a ela: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não está interessado em te condenar, mas Ele está interessado em remover toda a culpa, de purificar de todo o pecado, te lavar e te deixar mais alvo do que a neve. Talvez você se pergunte: o que é culpa? A culpa é um estado de se ter feito algo errado ou ter cometido um delito, um sentimento doloroso, de autocondenação, por ter feito algo que reconhecemos como sendo um pecado. A culpa pode ser boa, ruim, verdadeira ou falsa. A culpa boa é recebida quando desobedecemos a Deus. É a luz vermelha nos dizendo para parar de fazer algo que é desagradável aos olhos do Senhor. A culpa ruim é o resultado do pensamento errado, não a ação errada. Por exemplo, algumas pessoas ensinam, tem algumas doutrinas em igrejas que não faz muito sentido. Eu vou te dar um exemplo muito simples.
Antigamente, algumas igrejas ensinavam que ir ao cinema era pecado. Mas, se um filme é saudável, não há necessidade de se sentir culpado. A verdadeira culpa é um sentimento doloroso, recebido como resultado de fazer algo errado. Os exemplos que eu quero te dar é a desobediência de Adão e Eva no jardim, o desejo de Davi por Betseba, a negação de Pedro. A culpa falsa é uma sensação dolorosa que uma pessoa sente quando ela ou ele não cometeu um erro. Por exemplo, uma criança, quando é abusada, ela pode se sentir culpada, mesmo tendo sido forçada a fazer aquilo. E as consequências da culpa, quais são? Você já parou para pensar? Toda culpa, se é boa ou ruim, verdadeira ou falsa, pode levar as pessoas a ter medo e rejeição, medo de rejeição por Deus. Algumas pessoas sentem que Deus nunca poderia amá-los pelo que eles já fizeram. Mas não é assim. Eu quero te dizer que o Senhor te ama e está de braços abertos te esperando para te abraçar. A consequência da culpa pode te fazer sentir que o juízo de Deus pode ser certo. Muitas pessoas vivem com medo de que seus entes queridos ou emprego poderiam ser tirados deles como uma punição. Também pode te fazer sentir forte ansiedade. A culpa e a preocupação trabalham juntas para fazer as pessoas infelizes. A culpa, o sentimento de culpa, pode te fazer sentir conduzido na vida. Algumas pessoas trabalham incansavelmente em sua própria força para tentar superar ou compensar o que faz com que se sintam culpados. Consequência de culpa é ter uma mente dividida. A culpa sempre dificulta a capacidade de uma pessoa de se concentrar. A culpa, o sentimento de culpa vai diminuir a sua energia. A culpa é a drenagem que deixa as pessoas se sentindo esgotadas antes mesmo de começar o dia. Também você pode se sentir com uma sensação de autopunição. Pessoas acreditam que merecem disciplina, muitas vezes perdem a oferta de misericórdia e a graça de Deus pelas suas vidas. Sentir uma sensação de insegurança. Aqueles que se sentem separados do Senhor não podem experimentar o seu amor, proteção e provisão. O sentimento de culpa te faz sentir que a sua oração está prejudicada. Satanás é rápido para fazer as pessoas acreditarem em sua mentira, de que sua culpa significa que Deus não vai ouvir ou responder suas orações. Quem tem o sentimento de culpa passa pela depressão. A culpa produz desespero que paira sobre as pessoas como uma nuvem negra. A culpa te faz te sentir com vergonha. Não é certo se sentir envergonhada ou envergonhado por culpa falsa ou ruim. Só a desobediência a Deus pode fazer as pessoas se sentirem desta forma. A culpa te faz se sentir incapaz de ter boas relações com os outros, ter boas amizades. O sentimento de culpa te faz perder a vontade de ter Deus, a vontade de Deus. E sem comunhão íntima com o Pai, é impossível seguir a sua direção. O sentimento de culpa
te faz sofrer de doença física. A culpa sustenta, eventualmente afeta as pessoas fisicamente. Você, eu, precisamos nos libertar de toda a culpa, porque ela começa quando nós compreendemos a morte de Cristo naquela cruz. Através do nosso relacionamento com Ele, nós temos direito e o privilégio e a autoridade de nos sentirmos livres de toda a culpa. Nós temos o privilégio e a autoridade de Deus para confessar, para nos arrepender e sermos purificados do pecado. Jesus já pagou o preço por nós. Cabe a nós, a eu e a você, enfrentar os sentimentos de culpa com sinceridade, identificar a causa dos sentimentos de culpa, confessar e arrepender-se, se for necessário. Confesse seu pecado a Deus hoje. Confesse aquilo que te faz se sentir culpado. Escolha aceitar o perdão completo de Deus, baseado na cruz e não nos nossos sentimentos. Reconheça que receber o perdão não significa que você não vai errar mais, mas você vai poder ter como lidar com as consequências do seu pecado, das suas ações. Tornar os nossos erros em bênção para os outros e dizer-lhes o que Ele tem feito por nós. Você pode testemunhar que você é um pecador, sim, cheio de defeitos, cheio de falhas. Eu sou uma pecadora, cheia de falhas, imperfeições, de defeitos. Mas aquele que morreu por nós naquela cruz, Ele é perfeito. Ele nos perdoa e nós podemos dar o testemunho disso. Como cristãos, nós não temos que viver com a culpa sobre nós. Então, se a culpa é falsa ou verdadeira, nós temos que lidar com ela, para que nós possamos obter a felicidade, a alegria, a paz que o Pai tem para nós e ser mais capaz de cumprir os seus propósitos para as nossas vidas. Ele está pronto para nos libertar de tudo e qualquer coisa que impede nosso relacionamento com Ele. Então, esta é a palavra que o Senhor tem. E Ele te diz: filha, filho, eu te liberto de toda a culpa. Troque o seu fardo pesado e carregado pelo meu, que é leve, suave, e se sinta livre de toda a culpa. Amém? Tenha um dia abençoado e amanhã nós voltaremos falando sobre a vitória sobre o medo. Deus te abençoe.